Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Aqui é o professor Márcio que tá falando com vocês, tá? Essa vai ser a minha primeira aula de reposição, tá? De física, tá? Nessa aula vai ser meio que voltar um pouco ao início do assunto, tá? De velocidade média, movimento uniforme, tá bom? Primeira coisa, gente, velocidade média é uma grandeza, tá certo? Que envolve a distância pelo tempo, tá certo? Então, para eu calcular a velocidade média, eu preciso da distância percorrida e do tempo percorrido. A gente pode dizer que a velocidade média é igual ao espaço final, que eu chamo de S, menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, tá certo? Essa equação aí. Muita gente usa esse triângulo aqui para lembrar da fórmula. Por exemplo, se eu quiser calcular a velocidade, eu divido o espaço pelo tempo, nessa ordem. Se eu quiser achar o tempo, eu divido o espaço pela velocidade. E se eu quiser achar o espaço, eu multiplico a velocidade e o tempo. Tá certo? A gente vai fazer uns exemplos desse tipo aqui, tá? Uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar quando for estudar velocidade média é que pra gente tem as unidades básicas, tá? Em km por hora e em metros por segundo, tá? Em km por hora para metros por segundo, eu multiplico por 3,6. E se eu tiver na unidade metros por segundo e quiser passar para quilômetro por hora, eu divido por 3,6, tá certo? Eu vou fazer algumas questões dessas aqui. Foram questões que eu peguei na internet, tá certo? São questões bem simples de velocidade média, né? Isso aqui foi da primeira vez que eu tentei gravar e não consegui, tá? Então, vê só. Vou escolher qualquer uma dessas aqui. Ver a primeira questão, tá? Uma dica muito importante, gente, é que toda vez que vocês forem fazer uma questão de física, tá? Você anota tudo que ele deu na questão, tranquilo? Então, na primeira questão diz assim, ó. Qual o valor da velocidade escalar média em metros por segundo de um móvel que se desloca 432 km em 6 horas, tá? Vê só. Ele quer saber a velocidade média em metros por segundo e ele deu a variação de espaço em quilômetros, né? E deu a variação de tempo em horas, tá? Então, eu posso calcular essa velocidade em quilômetros por hora e depois passar lá para o metro por segundo. Ou eu posso transformar logo isso aqui para metros e transformar isso aqui para segundos, tá certo? E aí eu prefiro fazer o seguinte, calcular a velocidade média assim em km por hora e depois transformar para metro por segundo. Então, a velocidade média aqui vai ser 432 dividido por 6, né? Isso vai ser igual a 72 km por hora, tá? Mas ele quer a resposta em metros por segundo. Então, eu estou com a unidade em km por hora e eu vou ter que passar ela para metro por segundo. O que é que eu faço? Eu divido o valor por 3,6, tá certo? Então, vai ficar 72 dividido por 3,6. Divisão com vírgula, eu não posso dividir o número com outro com a vírgula, eu tenho que igualar as casas decimais. Então, o que é que eu faço? Eu vou andar uma casa com uma vírgula para a direita. Então, isso aqui vai ser igual a 720 dividido por 36. Andei uma casa para cá aqui e uma casa para cá aqui, tá? Então, agora eu vou poder calcular, fazer a divisão normalmente. Então, fica 720 dividido por 36 por 2. 2 vezes 36 dá 72. Subtrai dá 0. Desce esse 0 aqui, ó. Esse 0 vem para o quociente. Então, essa velocidade é a mesma coisa que 20 metros por segundo. Essa é a resposta da primeira questão, tá? Então, tranquilo, é uma questão simples, tá? Só tive que passar de km por hora para metro por segundo. Deixa eu ver mais. Todos ele pede a velocidade. Vamos para a nona questão, tá? A nona questão diz assim, ó. Um móvel viaja a uma distância a uma velocidade de escala média de 80 km por hora durante 5 horas. Qual é essa distância? Vê. Questão 9. Agora, ele diz que o móvel
Calma, não tô enxergando. Viaja a uma velocidade de 80 km por hora. Não é isso? Durante 5 horas. Tá? Então ele me deu velocidade e me deu o tempo. Eu tenho que calcular a distância. Se eu olhar para a pirâmide, né? Delta S, Vm e delta T. Eu quero achar esse aqui. Então eu vou multiplicar esse com esse. Tá? Ou eu posso armar a conta. Vai dar no mesmo, tá certo? Vm é igual a delta S sobre delta T. Faz meio pelos extremos, né? Isso é a mesma coisa aqui. Delta S é Vm vezes delta T. Isso vai ser igual a 80. Calma. Delta S é igual a 80 vezes 5. Delta S é igual a 400 quilômetros. Certo? Tranquilo aí também, né? Questões fáceis até agora. Tranquilo aí? Pode complicar sim, tá? Eu preparei algumas questões aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, tá? Rapidinho. Aqui. Tá, ó. Isso é uma ficha de exercícios que eu peguei na internet, tá? São questões mais difíceis do que a gente fez agora há pouco, tá? Mas aí vamos fazer, vê. Primeira questão, Unicamp 2017, tá certo? Diz assim a questão. Em 2016 foi batido o recorde do voo ininterrupto mais longo da história. O avião Solar Impulse 2, movido a energia solar, percorreu quase 6.480 km em aproximadamente 5 dias, partindo de Nagoya, no Japão, até o Havaí, nos Estados Unidos da América. A velocidade escala média desenvolvida pelo avião foi de aproximadamente de... Então, essa primeira questão aí, ó, né? Que foi que ele deu na questão? Ele deu pra gente a distância, delta S, foi 6.480 km. E deu a variação de tempo, que foi 5 dias. E ele quer a velocidade média, tá? Gente, não existe quilômetro por dia, tá certo? Então eu tenho que passar isso aqui para horas. Então 5 dias, eu quero descobrir quanto é que vale. Só que eu sei que um dia equivale a 24 horas, tá certo? Faço meio pelos extremos aqui, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Não precisa colocar as unidades, tá? Então fica x, 1 vezes x, é igual a 5 vezes 24. X é igual a 5 vezes 4, 20, vai 2 a 120 horas, tá? Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá certo, 120 horas. Então agora eu vou fazer a conta, né? Velocidade média vai ser 6.480 dividido por 120. Vou simplificar esse zero com esse zero aqui, ó. Vai ficar 648 dividido por 12. Não sei quanto é que dá. Dá por 5. 5 vezes 12, 60. Né? Subtrai, vem um 4, desce o 8. Daqui dá por 4. 4 vezes 12, 48. Dá 0. Então a resposta é a letra A de aluno. Tá certo? Tranquilo aí? Deixa eu ver. Tem outra questão aqui interessante. Deixa eu ver. Tá, vamos fazer essa questão 2 aí, dessa ficha, tá? Vê, um carro viaja a 100 km por hora por 15 minutos e então baixa sua velocidade para 60 km por hora, percorrendo 75 km nessa velocidade. Qual a velocidade média do carro no trajeto total em km por hora? Vê, gente, nessa segunda questão, para eu saber a velocidade total, né, VMT, eu tenho que ter todas as paradas, né? Todo delta S1, delta S2, todos os intervalos e todas as variações de tempo. Tá certo?
Não sei se deu para entender aí. Eu preciso calcular. Ele parou a primeira vez, então calculo essa parte. Depois calculo essa parte aqui. E aí eu vou precisar somar o espaço primeira distância com a segunda distância, ó, delta S1 com delta S2. E depois somar o tempo 1, que é 1, tá, gente? Com o tempo 2. E isso vai me dar a velocidade total. No primeiro trecho, ele fez... Primeiro trecho, eu vou botar aqui. Primeiro trecho, assim. Ele fez com a velocidade de 100 km por hora com um tempo de 15 minutos. Vê, gente, não existe o tempo minutos, tá certo? Não existe esse tempo, só existe o tempo ou hora ou quilômetros, tá? Eu vou passar 15 minutos para hora. Como assim? Uma regra de 3, tá? Tem que começar a se ligar nisso. Então, vê. 1 hora tem 60 minutos. Quero saber quantas horas é 15 minutos, certo? Então vai ficar 60x, né, meio pelos extremos, igual a 15. X é igual a 15 sobre 60, que é a mesma coisa que 1/4. Então isso aqui é a mesma coisa que 1/4 de 1 hora, tá? Se eu dividir 1 hora por 4, equivale a 15 minutos. O que foi que eu fiz aqui? Eu passei o tempo de minutos para hora, tá certo? Foi isso que eu fiz, tá? Beleza. Então agora eu vou calcular a distância percorrida desse cara, tá? Lembrando que você pode fazer a pirâmidezinha, tá? Velocidade média, tempo e delta S. Eu quero achar o delta S, então eu multiplico velocidade pelo tempo. Então eu vou fazer assim. A delta S é igual a velocidade vezes o tempo, que é a mesma coisa que 100 vezes 1/4. Vai ser igual a 100 dividido por 4, que é igual a 25 km, certo? Se a unidade é hora e quilômetro por hora, então a distância é em quilômetros. Então isso aqui é o meu delta S1, né? Depois ele diz que ele percorre 75 km a uma velocidade de 60 km por hora. Então agora eu vou precisar calcular o tempo, tá certo? Então botar segundo trecho, tá? Segundo trecho. No segundo trecho, eu vou precisar calcular a velocidade. Ele já deu, né? 60 km por hora. E já deu a delta S em quilômetros. Eu quero saber o tempo, tá certo? Olha lá para a pirâmide agora. Eu vou calcular o tempo, né? Então faço a pirâmide assim, ó. VM, delta T, delta S. O que é que eu faço? Para eu descobrir esse, eu divido o espaço pelo tempo, tá? Então, para eu calcular o tempo, é só fazer velocidade dividido pela distância. Desculpa, troquei. Distância dividido pelo tempo, pela velocidade. Então, eu vou fazer o seguinte, né? Isso aqui vai ser igual a 75 dividido por 60, né? Isso vai dar, vou simplificar aqui por 15, dividido por 15. Isso vai ser igual a 5 quartos de hora, tá certo? 5 quartos de hora, tá? Simplifiquei 75 por 15 e 60 por 15. E agora eu vou calcular a velocidade média no percurso total, que vai ser o primeiro espaço mais o segundo espaço, né, sobre o tempo 1 mais o tempo 2. Então vai ser igual a delta S1, que é 25, mais 75, dividido por 1/4 mais 5 quartos, tá? 1/4 mais 5 quartos vai dar 6 quartos, tá certo? Então vai ficar 100, a resposta aqui, 25 mais 75 dá 100, 100 dividido por 6 quartos. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, tá? Vai ser igual a 100 vezes 4 dividido por 6.
Isso vai ser igual a 400 dividido por 6, tá? Isso vai ser igual a aproximadamente, deixa eu ver, 400 dividido por 6 vai dar por 6, 6 vezes 6, 36, desce o 4, dá o 0, 6 de novo dá 36, sobra 4 de novo, vem uma vírgula, vem um 0, 6, vai ficar 666,6, então é aproximadamente 67 km por hora. Alternativa letra C de casa, tá certo? Gente, isso é um pequeno vídeo, tá certo? Sobre velocidade média, tá? Para uma aula de primeira reposição nossa, tá certo? Quem quiser, eu vou disponibilizar esses dois arquivos no Google Class do primeiro ano B, beleza? Um abraço, gente. Tchau, tchau.